E aí, minha galera do YouTube, tudo bem? Estou de volta para o 21º dia consecutivo da saga dos 300 exercícios de direito notarial e registral em um mês. Meu queridão, esses dias nós começamos da questão 1 até a questão 10. Hoje eu já vou resolver da questão 201 até a questão 210. São 10 exercícios por dia. Vamos lá? Para você que não me conhece, meu nome é Paulo Machado, eu sou advogado, professor de Direito Constitucional há mais de 12 anos no Distrito Federal e criador desse programa aqui, Tropa da Aprovação, que vai abrir inscrições ainda esse mês. Fique ligado. Queridão, seguinte, na questão 201, na questão 202, 203, 204, nós vamos resolver questões cobradas na prova de tabelião de Minas Gerais, concurso feito pela EGEF. Vamos lá? Tá pronto aí para 4 questões que podem cair no seu próximo concurso? Olha só, nós vamos resolver questões sobre protesto, 201, 202, 203, 204. Bom, sobre as certidões e informações do protesto, julga os itens. Vamos lá? Questão 201. O tabelião de protesto expedirá as certidões solicitadas dentro do prazo máximo de 3 dias úteis, que abrangerão o período mínimo dos 5 anos anteriores, contados da data do pedido, salvo quando se referir a protesto específico. Questão verdadeira ou questão falsa? Questão falsa. Falsa, pessoal, nos termos do artigo 27 da Lei 9492. Presta atenção. A questão diz que o tabelião de protesto precisa expedir certidão no prazo de 3 dias úteis. Mas, na verdade, o prazo estabelecido no artigo 27 da 9492 é de 5 dias úteis. Então, é fácil gravar. 5. Ele tem... vamos imaginar que você chegou ao tabelionato de protesto para pegar uma certidão relativa ao Paulo Machado. O cara vai ter 5 dias úteis para te entregar a certidão e nessa certidão ele tem que fazer constar os últimos 5 anos contados da data do pedido. Se ligou? Salvo se houver algum pedido específico. Então, 5 dias úteis para falar dos últimos 5 anos da vida da pessoa. Beleza? Essa foi a questão 201 de 300, questão número 1 de hoje. 202. Nos casos de homonímia, nomes iguais, nos casos de homonímia, que puder ser verificada pelo confronto do número de documentos de identificação, o tabelião de protesto somente poderá expedir certidão negativa após autorização judicial. Questão verdadeira ou falsa? Eu tenho nomes iguais, só que eu consigo verificar pela confrontação do número de identidade que esta pessoa não é essa, apesar de ter nomes iguais. Eu só posso expedir a certidão após autorização judicial? Questão falsa. Falsa nos termos do artigo 28 da Lei 9492. Querido, é óbvio, eu sou tabelionato de protesto. Você chega até o meu cartório, até a minha serventia. E aí é o seguinte, vamos imaginar que você é João Paulo. E existe outro João Paulo também lá que tem protesto em desfavor dele. Só que eu pego a sua identidade, pego seu CPF e percebo que a identidade e CPF são diferentes desse João Paulo que tem aqui protestado. Eu não preciso naturalmente de ordem judicial para liberar a certidão negativa para você. Eu já faço isso de imediato. Se ligou? Essa foi a questão 202. Questão 203. Nas certidões expedidas pelo tabelião de protesto, sempre deverão constar os registros cujos cancelamentos tiverem sido averbados. Questão? Essa é fácil, né? Questão falsa nos termos do artigo 27. Falsa. Ele está dizendo que nas certidões expedidas pelo tabelião de protesto, sempre deverão constar os registros cujos cancelamentos tiverem sido averbados. Querido, se você for até um tabelionato de protesto e pedir uma certidão de protesto de Paulo Machado, naturalmente os protestos cancelados, porque eu fui lá e paguei, não vão aparecer. A princípio, via de regra, não vão aparecer, porque você paga determinado documento de dívida justamente para você se ver livre de protesto e de situações que levem você ao constrangimento.
E aí, se mesmo você pagando aparecesse, seria uma coisa extremamente ruim. Então, questão falsa, ok? Questão 204 de 300, número 4 de hoje. Poderão ser fornecidas certidões de protestos não cancelados a quaisquer interessados, desde que requeridos por escrito. Questão verdadeira ou falsa? Verdadeira. Querido, é lógico que pode ser fornecida certidão de protesto não cancelada a qualquer interessado, desde que requerido por escrito. Ei, quer saber da vida da vizinha? Pega o nome dela, pega o CPF, leva para o tabelionato de protesto aí, próximo de onde vocês moram, e puxa a ficha dela lá, peça uma certidão, e desde que estejamos falando de protesto não cancelado, o tabelião de protesto é obrigado a fornecer certidão para você no prazo de 5 dias úteis, e você vai saber dos últimos 5 anos da vida do seu vizinho, da sua vizinha. Se ligou no movimento? Os tabelionatos e os registros, eles são regidos pelo princípio da publicidade indireta. O tabelião ou o registrador, ele não vai sair mostrando certidão sobre a sua vida, mas se alguém chegar lá e solicitar, via de regra, ele tem que prestar a informação. Beleza? Então vamos lá. Questão número 205 de 300, que vai falar sobre protesto. Prova para tabelião de Minas feita pela EGEF. Em relação ao pagamento do título ou documento de dívida apresentado para protesto, é correto afirmar que a quitação dada pelo oficial de protestos não impede a cobrança pelo credor das parcelas correspondentes à correção monetária e juros cabíveis. A quitação dada pelo oficial de protestos, na verdade, a quitação dada pelo oficial de protestos não impede a cobrança pelo credor das parcelas correspondentes à correção monetária e juros cabíveis. Questão verdadeira ou falsa? Verdadeira. Questão verdadeira. Muito embora tenha uma impropriedade, porque na verdade o cara lá do protesto, ele é tabelião, ele não é oficial, ok? Notas de protesto, o cara é tabelião. Títulos e documentos, registro de imóveis, RCPN, RCPJ, distribuição, o cara é registrador ou oficial. A questão não foi muito técnica, mas foi dada como correta. Querido, é o seguinte, veja só, está lá no artigo 40 da lei 9492, e tome cuidado, porque veja só, você foi até um cartório de protesto, e aí naturalmente você quer protestar alguém. Você leva lá um cheque no valor de R$5.000, tudo bem. Já tem mais ou menos 8 meses que o cara deve você. Você levou lá para o protesto, se o seu devedor for um cara esperto, sabe o que ele vai fazer? Ele vai correr no cartório e vai pagar esse cheque. Porque via de regra, lógico que tem exceções, via de regra, quando ele chegar lá, ele não vai pagar 5.000 mais os juros. Ele vai pagar apenas o que está exposto no título, os R$5.000. Só que você quer receber o restante, não quer? Mas lá no cartório, a princípio, você só vai receber esse lá do cartório. Você protestou, o cara foi lá e pagou, você só vai receber o que estava lá no título, R$5.000. É isso aí. Tudo bem, só que aí você tem o direito de cobrar juros, correção monetária, atualização. Tudo bem. Querido, o que a questão está dizendo a quitação dada pelo tabelião de protesto não impede a cobrança desses juros, dessa correção, dessa atualização monetária. Verdadeiro ou falso? Questão verdadeira. Verdade. O fato do tabelião de protesto dar quitação para quem chega lá e paga esse cheque de 5.000 não impede que o autor do protesto faça uma ação cobrando a diferença a título de juros, correção monetária. Se ligou no movimento? Questão bem interessante envolvendo o artigo 40 da lei 9492. Vamos embora. Paulo, é possível cobrança também de juros, correção? É possível. Quem é da área de protesto aí sabe. Não vou entrar nesse detalhe aqui para não alongar a nossa resolução de exercícios, ok? Vamos lá, vamos para a questão 206 de 300, questão número 6 de hoje. Vamos embora. Se você estiver gostando desse vídeo, faz o seguinte, ó, para um pouquinho aí, aperta o botão do curtir e aqui embaixo comente assim, ó, a saga dos 300 exercícios. Vem comigo. Questão 206, prova para tabelião de Minas.
feita pela EGEF. A responsabilidade civil dos tabeliães em relação aos atos praticados por seus substitutos escreventes é objetiva. E aí, responsabilidade dos tabeliães e dos oficiais também, é objetiva ou subjetiva? À época essa questão foi dada como correta, hoje ela estaria errada, porque em 2016 nós temos lei alterando a 8935, no sentido de que a responsabilidade dos tabeliães e registradores agora é subjetiva. Então é o seguinte, você quer ser indenizado por um ato que foi praticado por um tabelião ou registrador, você tem que provar uma dessas 4 coisas aqui, ó. Você tem que provar que houve intenção do tabelião ou do registrador em lascar você. Ah, não teve intenção, então você pode provar negligência. Se houve negligência, ele também tem que indenizar. Ah, não teve nem intenção nem negligência, então você pode ir atrás da imprudência. Ah, o cara foi imprudente, beleza, ele vai ter que te indenizar. Então, ó, você buscou intenção, não tinha. Você olhou assim e falou, rapaz, esse cara pode ter sido negligente, pode ter sido imprudente. Nenhuma das coisas. Você pode buscar ainda para ver se ele foi imperito. Se ele foi negligente, imprudente, imperito ou teve intenção de sacanear você, em qualquer desses casos, o tabelião / registrador ele tem a obrigação de indenizar você, mesmo hoje, com a responsabilidade subjetiva. Agora, antes, pessoal, e foi o que vigorou na esmagadora doutrina e jurisprudência, antes de 2016, o que se entendia é que a responsabilidade do tabelião era objetiva, igual a responsabilidade do Estado fixada no 37, parágrafo 6º. E aí, nesse sentido, antes você não precisava provar nada disso, independentemente de dolo manifestado pela intenção ou de culpa manifestado pela negligência, imprudência ou imperícia, independente de qualquer uma dessas coisas, o tabelião tinha que indenizar você. Beleza? Mas agora mudou a regra, a responsabilidade é subjetiva, portanto essa questão hoje teria que ser marcada como incorreta, ok? Vamos embora, questão 207 de 300, número 7 de hoje. O protesto do cheque deve ser, prova para tabelião de Minas também, o protesto do cheque deve ser lavrado no domicílio do sacado, desde que o lugar do seu pagamento seja o mesmo. O protesto do cheque deve ser lavrado no domicílio do sacado, desde que o lugar do seu pagamento seja o mesmo. E aí, basta lembrar do artigo 6º, da Lei 9492 de 97. Queridão, vamos lá. A questão está errada, tá? Porque ela fala, ó, o protesto do cheque pode ser lavrado no domicílio do sacado, desde que o lugar do seu pagamento seja o mesmo. Queridão, eu emiti um cheque, vamos lá, relação do cheque. Quem emite o cheque é chamado de emitente. Quem pegou o cheque e vai sacar é chamado de sacador. E o banco é o sacado, beleza? E veja, ele está dizendo que o protesto do cheque deve ser lavrado no domicílio do sacado, está errado. Na verdade, vamos pensar assim, ó, tem 2 lugares onde você pode lavrar o protesto do cheque. E para você não esquecer, imagine que isso aqui, ó, seja um cheque. Imagine que isso aqui seja um cheque. Aí no cheque você vai imaginar assim, ó, LP. Na frente do cheque tem o LP. E atrás do cheque está escrito DE. E aí você não esquece mais nunca. Foi assim que eu gravei. LP. O protesto do cheque, você recebeu um cheque aí? Recebeu um chequinho aí e está querendo protestar porque não foi pago? É o seguinte, você pode protestar no lugar do pagamento, por exemplo, o cara falou que você tinha que pagar Valparaíso, Goiás. Você pode protestar lá em Valparaíso, ou pode ser no domicílio do emitente. Aqui atrás colocou DE, não é? Domicílio do emitente. O cara colocou como lugar do pagamento Valparaíso, mas ele mora em Águas Claras, Distrito Federal. Então veja só, você pode protestar no domicílio do emitente, no domicílio local do emitente do cheque, ou no lugar em que haveria de ser feito o pagamento. Beleza? Não é no domicílio do sacado, no domicílio aí, nesse caso, do cheque do banco. Se ligou? Então, questão errada. Vamos lá, vamos aqui para a questão 208, 209 e 210 do nosso desafio. Serão intimados, questão ainda sobre protesto.
serão intimados obrigatoriamente todos os devedores, assim compreendidos como emitentes de cheques e notas promissórias, sacados de letras de câmbio e duplicatas, avalistas e endossantes. E aí, gente, serão intimados obrigatoriamente todos os devedores, inclusive avalistas e endossantes? Falso. Ó, você vai intimar apenas o devedor, você não precisa intimar, para efeito de protesto, os avalistas e os endossantes, ok? Você tem alguém que endossou o cheque, ou qualquer outro título, você não precisa intimar o avalista, você não precisa intimar o endossante, você só intima o devedor, ok? Está lá na 9492, especificamente no artigo 14, ok? Bom, questão 209, penúltima questão de hoje. Após o vencimento, o protesto sempre será efetuado por falta de pagamento, vedada a recusa da lavratura e registro do protesto por motivo não previsto na lei cambial. Questão verdadeira ou questão falsa, pessoal? Só lembrar do artigo 21 da lei de protesto, a 9492, questão verdadeira. Queridão, após o vencimento, o protesto é sempre feito por falta de pagamento, ok? Porque antes do vencimento poderia ser pela falta de aceite, ok? Ou não devolução do título, mas após o vencimento ele é sempre lavrado por falta de pagamento e é vedada a recusa da lavratura e registro do protesto por motivo não previsto na lei cambial. Beleza? Então é isso aí. E fechando o desafio de hoje, vamos para a questão 210 de 300, a última de hoje, e não saia daí sem deixar o seu curtir. E querido, na descrição do vídeo aqui embaixo vai ter um link para você clicar e cadastrar seu e-mail em 30 segundos. Cadastrando seu e-mail, você vai receber todos os dias esquemas para você passar em concurso. Seja gravação de artigos da Constituição, que eu estou fazendo diariamente, seja resolução de exercícios como essa que eu estou fazendo, além de outras, ok? Então cadastre-se lá. Questão 210 para fechar. O tabelião de protesto que conserva em seus arquivos gravação eletrônica da imagem, cópia reprográfica ou micrográfica do título protestado, fica dispensado de sua transcrição literal, bem como das demais declarações nele inseridas. E aí? Lembre-se aí do artigo 22 da 9492. Querido, sem dúvida, questão correta. O tabelião que conserve em seus arquivos gravação eletrônica da imagem, cópia reprográfica ou micrográfica. E a lei é um pouco antiga, né, gente? Hoje em dia é muito fácil, assim, pelo menos nos cartórios mais modernos, todos eles, pessoal, os cadernos modernos, vamos lá, Paulo, os cartórios modernos vão ter essas imagens, né? Hoje em dia, basicamente, tudo funciona de forma digital. Então, dificilmente hoje existirá essa obrigação da transcrição literal, mas se ele não tem arquivo com gravação eletrônica da imagem, cópia reprográfica ou micrográfica do título, aí ele fica obrigado a naturalmente fazer essa transcrição literal, bem como outras declarações. Beleza? Então esse foi o desafio de hoje. Beijo no coração, tamo junto, amanhã eu tô de volta para a gravação do 20º dia consecutivo da saga dos 300 exercícios de direito notarial e registral. Beijo e tamo junto.